A partir de agora, os termos dos acordos de leniência, que não exigem sigilo, vão ser públicos logo após a celebração do entendimento. A nova regra está em uma portaria assinada em conjunto entre a Controladoria Geral da União e a AGU. Os detalhes você confere na reportagem de Wesley McAllister. A portaria conjunta assinada entre a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral deve aperfeiçoar as atribuições dos órgãos internos de ambas as instituições na condução dos acordos de leniência. Isso porque, após a assinatura do acordo, prevê a divulgação das informações que não estiverem sob sigilo. Essa é uma forma de proteger as investigações que estiverem em curso. Mas o que muda de antes da portaria para agora? O ministro da CGU, Wagner Rosário, explica. Mudanças são todas praticamente operacionais, né? A portaria ela não tinha a nova área da CGU, a Secretaria de Combate à Corrupção, que hoje é responsável. A assinatura de alguns documentos era pelo secretário executivo, já passou para o secretário de Combate à Corrupção. Como aqui também na AGU tem uma área específica hoje. Então todas essas mudanças que ocorreram com o passar do tempo foram atualizadas na portaria. Também o fluxo do processo que foi otimizado. Então tudo isso está constando dessa nova portaria que ela vai trazer mais segurança para os processos. As vantagens da portaria são inúmeras, como conta o advogado-geral da União, André Mendonça. Ela traz uma redução de etapas nos procedimentos internos e dessa forma nós vamos conseguir trabalhar nas 4 etapas do processo que se refere ao acordo de leniência, proposta, negociação, decisão a partir do relatório da comissão e monitoramento com mais rapidez, podendo as empresas agora ter uma noção melhor de quais os órgãos estão envolvidos em todo esse processo e certamente em todas as etapas nós vamos ter um fluxo muito mais rápido. Por exemplo, antigamente nós tínhamos até o ano passado um prazo entre a proposta e a assinatura do memorando de entendimentos que às vezes ultrapassava um mês. Com essa nova metodologia, em uma semana nós temos condições de ter isso resolvido. Estima-se o ressarcimento de 11 bilhões e 200 milhões de reais com os 9 acordos de leniência celebrados até o momento com apoio da AGU e da CGU. Desse total, 3 bilhões e 100 milhões já foram efetivamente pagos às entidades lesadas e aos cofres da União. As companhias investigadas que manifestam interesse em colaborar com as autoridades se comprometem a repassar informações sobre os valores e agentes públicos envolvidos, implementar um programa de integridade e reparar os danos, com pagamento de multas e recursos referentes a enriquecimento ilícito. Na AGU, o Departamento de Patrimônio e Probidade da Procuradoria-Geral da União irá representar a instituição e na CGU será a Diretoria de Acordos de Leniência, que é vinculada à Secretaria de Combate à Corrupção, ambas criadas em janeiro deste ano. Você sabe o que é acordo de leniência? A AGU explica. O acordo de leniência é uma forma de cooperação com uma determinada investigação administrativa. Nele, uma pessoa jurídica admite o cometimento de uma determinada infração e se dispõe a cooperar com o poder público para a apuração dessa infração e para se coletar mais provas. A diferença dela em relação à delação premiada é quem pode fazer uso. Normalmente, no acordo de leniência, quem fará uso é a pessoa jurídica, ou seja, a empresa. Enquanto que na delação premiada, quem vai fazer o uso é a pessoa física, ou seja, o agente que cometeu aquela determinada infração. Além disso, normalmente o acordo de leniência é utilizado para infrações civis e administrativas, enquanto que na delação premiada ela é focada em infrações criminais. Não há impedimento que o acordo de leniência pode ser utilizado na área criminal, mas nós ainda não temos exemplos práticos. Quando se fala de acordo de leniência, está se falando de diversas legislações na qual eles são possíveis. Um exemplo é o acordo de leniência do CAD, onde nós estamos falando de direito de concorrência. Exemplos mais recentes previram acordo de leniência para o Banco Central e para a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, em relação a infrações no direito financeiro. O mais badalado, o mais famoso hoje, são os acordos de leniência da Lei Anticorrupção. A Lei 12.846 possibilitou a responsabilização objetiva da pessoa jurídica, no caso dela cometer algum ato contra a administração pública. Exemplo disso é o oferecimento de vantagem indevida, fraude à licitação ou mesmo tentar prejudicar uma determinada investigação ou fiscalização pelo poder público. Nesse caso, a própria pessoa jurídica pode ser punida administrativamente, seja com a imposição de multa, seja tendo que pagar os prejuízos que causou a administração, seja mesmo com a suspensão das atividades. No acordo de leniência, a empresa coopera com a investigação, fornece provas em relação a outros envolvidos,
confessa sua participação e com isso ela tem um benefício. Os principais benefícios que a empresa tem ao participar de um acordo de leniência é a diminuição da multa, que pode ser diminuída até 2/3, e a possibilidade de se afastar a pena de suspensão das atividades. Ou seja, uma empresa que teria que interromper suas atividades pode fazer o acordo para continuar operando. O acordo de leniência não afasta o dever de indenizar o prejuízo, ou seja, ainda que ela faça o acordo, todo o prejuízo que ela causou à administração pública tem que ser arcado. Os acordos de leniência são normalmente autorizados pelo dirigente máximo de um órgão ou da entidade. No Poder Público Federal, quem celebra esses acordos é a Controladoria Geral da União. A CGU também pode celebrar esses acordos se houver prejuízo a uma administração estrangeira. O tema de hoje foi escolhido por vocês numa votação. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Procuradores defendem novos modelos de cobrança para quem deve aos cofres públicos. Essa notícia está no nosso site e quem vai trazer mais informações é o Paulo Vitor, direto da redação. Oi, Paulo Vitor, qual é a estratégia que esses procuradores estão defendendo? Olha, Ney, são várias estratégias que têm como objetivo buscar alternativa para receber as dívidas de quem deve para a União, sem que seja preciso recorrer à Justiça. Entre os projetos já implementados está a criação de uma equipe nacional de cobrança pela PGF, a Procuradoria-Geral Federal, que promove um esforço concentrado nas atividades extrajudiciais. É o caso da conciliação prévia e o protesto feito perante os cartórios antes de ajuizar uma ação, a chamada execução fiscal. Essa prática tem aumentado o montante arrecadado aos cofres públicos. Outro avanço foi a publicação de uma portaria pela PGF que tira a obrigatoriedade de acionar a Justiça para cobrar valores abaixo de R$10 mil. Tem ainda o projeto de implementação de um único sistema para gerir os créditos das 164 entidades da Administração Federal Indireta, que deve entrar em operação ainda neste ano. Já algumas iniciativas que já são adotadas pela PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estão tramitando no Congresso Nacional para que também possam ser utilizadas pela Procuradoria-Geral Federal. Uma delas é o monitoramento patrimonial eletrônico dos bens dos devedores em parceria com a Receita Federal. Outra medida com capacidade para aumentar o percentual de recebimento de dívidas com a União é selecionar os casos antes de acionar a Justiça. Com isso, as ações de cobrança só serão ajuizadas caso sejam encontrados bens no nome do devedor, evitando gastos com o processo que seria, no final das contas, ineficaz. Esses novos modelos de cobrança foram apresentados por 2 membros da PGF e da PGFN em um seminário aqui em Brasília sobre dívida ativa dos conselhos profissionais. Essa e outras notícias você confere no nosso site, agu.gov.br. É com você, Ney. Obrigado, Paulo Vitor, pelas informações. E agora temos mais um intervalo. Na volta, você vai ver que a Justiça validou resolução que suspende a tarifa de importação de leite em pó produzido na União Europeia e na Nova Zelândia. A gente volta em instantes.